Era o ano de 1764, um tempo de incerteza e mistério. Uma sombra pairava sobre o interior da França, trazendo medo e desespero. Era um tempo de medo, onde cada sussurro no vento parecia um presságio. O povo de Gévaudan vivia em terror constante, temendo o desconhecido. Uma besta espreitava suas terras, uma presença sinistra e ameaçadora. Não era um animal comum, mas algo muito mais aterrorizante. Era maior, mais forte e mais feroz do que qualquer criatura conhecida. Era uma besta de lenda, um monstro que assombrava os sonhos das pessoas. Ela se tornaria conhecida como a Besta de Gévaudan, um nome que ecoaria através dos séculos. O reino de terror da besta começou na primavera, quando a natureza despertava. Os campos e florestas exuberantes escondiam um segredo obscuro, um perigo à espreita. O povo de Gévaudan estava prestes a enfrentar seu pior pesadelo. Os rumores começaram a se espalhar. Algo estava caçando durante a noite. Algo mortal, que ninguém conseguia identificar. Maio de 1764. Uma jovem cuidava de seu rebanho. Ela estava sozinha nos campos. De repente, ela ouviu um som, um grunhido baixo. Ela se virou para ver uma forma enorme emergindo das árvores. A fera a atacou. A besta havia feito sua primeira vítima. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Uma besta estava solta em Gévaudan. O pânico tomou conta do interior. As pessoas tinham medo de sair de casa. As mortes continuaram. A besta estava ficando mais ousada. Atacava em plena luz do dia. Ninguém estava seguro. O medo se enraizou nos corações das pessoas. Gévaudan se tornou uma terra de sussurros. Cada farfalhar de folhas, cada uivo na noite, lhes causava arrepios na espinha. A besta estava sempre lá, à espreita nas sombras. Histórias sobre a besta se espalharam, cada uma mais horrível que a anterior. Alguns diziam que era um lobo, mas maior que qualquer um que já tivessem visto. Outros falavam de uma criatura monstruosa, diferente de tudo que existia na natureza. Uma coisa era certa: a besta era real e estava sedenta por sangue. Uma besta de lenda. As descrições da besta variavam. No entanto, alguns detalhes permaneciam consistentes. Era descrita como enorme, com uma pelagem grossa marrom avermelhada. Seus dentes eram longos e afiados, capazes de esmagar ossos. Suas garras eram como adagas. Movia-se com uma velocidade e agilidade aterrorizantes. Algumas testemunhas falavam de um odor fétido que acompanhava a besta. Outros descreviam um rugido ensurdecedor que sacudia o chão. A besta era mais do que um animal. Era uma criatura de pesadelo, uma lenda que ganhou vida. A caçada do rei. O número de vítimas aumentou. O povo de Gévaudan estava desesperado. Imploraram ajuda às autoridades. Finalmente, a notícia chegou ao rei Luís XV. O rei, determinado a restaurar a ordem, tomou medidas. Ele enviou seus melhores caçadores para Gévaudan. Eles chegaram com seus melhores cavalos, cães de caça e mosquetes. A caça à besta havia começado. Os homens do rei estavam determinados a levar a besta à justiça. Eles não parariam por nada para acabar com seu reino de terror. A posição de Chastel. Semanas se transformaram em meses e a tensão aumentava. Os caçadores do rei vasculharam o interior. Eles rastrearam a besta. Eles armaram armadilhas, mas sem sucesso. Ainda assim, a besta os evitava. Parecia imparável, um verdadeiro fantasma na floresta. Então, um fazendeiro local chamado Jean Chastel se apresentou, determinado a fazer a diferença. Chastel era um homem estranho, envolto em mistério. Havia rumores de que ele praticava bruxaria e muitos o temiam. Ele carregava um botão de prata, abençoado por um padre, em seu mosquete.
acreditando que isso lhe daria vantagem. Ele alegava que seria a ruína da besta, prometendo libertar a região do terror. Em 19 de junho de 1767, um dia que seria lembrado para sempre, Chastel se juntou a uma caçada. Eles encontraram a besta. Chastel mirou e atirou. A besta caiu, finalmente derrotada. Perguntas sem resposta. O corpo da besta foi trazido de volta para a aldeia. A aldeia estava em choque, mas também aliviada. Era uma visão e tanto, enorme e assustadora. Ninguém tinha visto algo assim antes. Finalmente, o pesadelo havia terminado. Ou será que não? A dúvida pairava no ar. Alguns acreditam que a bala de prata de Chastel era mais do que apenas chumbo. Dizem que tinha poderes especiais. Eles sussurram sobre magia negra. Histórias de feitiçaria e maldições se espalharam rapidamente. Outros acreditam que havia mais de uma besta, que a verdadeira ameaça ainda estava à solta. Eles apontam para os ataques contínuos após a morte da besta por Chastel. O medo nunca realmente desapareceu. A verdade permanece um mistério. A floresta guarda seus segredos. A lenda da besta de Gévaudan continua viva, passada de geração em geração. É uma história de terror. Uma que ainda assombra os sonhos dos aldeões. Um lembrete de que mesmo no coração da civilização, a escuridão pode espreitar. Sempre a espreita. E às vezes, os monstros são reais. E a linha entre mito e realidade se torna tênue.